Pessoal, sobre a aula da semana passada, que foi uma aula gravada um pouquinho diferente dessa, né? A gente fez aula assíncrona na semana passada. Eu postei os vídeos para vocês, postei as apostilas e as atividades. Alguém ontem acho que falou comigo no grupo que talvez não tenha dado tempo de resolver a atividade, mas ela pode ser postada ainda até hoje à meia-noite. Vocês enfrentaram algum problema ao fazer essa atividade? Queria saber um pouquinho de vocês, um pouco do feedback dessa atividade. Muita coisa para ler. Imagina. Isso que a gente já reduziu bastante. A proposta dessa semana é que vocês façam atividade dentro da aula, tá, pessoal? Então, num primeiro momento, agora a gente vai conversar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre legislação de Sistema Único de Saúde. E depois eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Depois eu vou dar um tempinho para vocês resolverem a atividade, que hoje é uma atividade bem simples. São 5 questões de múltipla escolha que vocês vão responder em 10, 15 minutos. Aí vocês não vão precisar fazer durante a semana. Eu acredito que seja melhor assim, não sei o que vocês acham. Vocês podem falar também, tá? A gente abre o microfone e a câmera que eu gosto de escutar a voz de vocês. Existiu bastante tempo e com outras cadeiras ficou corrido, mas de boas. É que já estamos tendo várias atividades e algumas resenhas, acabamos ficando um pouco sobrecarregados. Imagino mesmo. São muitas disciplinas. Mas e sobre a matéria, pessoal? Alguma dúvida sobre a matéria da semana passada, sobre a 8ª Conferência de Saúde, reforma sanitária? O que vocês têm para falar sobre isso? Vamos lá. Não só escrevam, falem. Tranquilo. Um tema muito interessante, bem de boa. Achei muito extenso, Simone. Tá. Realmente. O que acontece, pessoal? O tema da 8ª Conferência de Saúde da Reforma Sanitária é o assunto base de Sistema Único de Saúde. É uma informação básica, então é de onde surge, é o movimento, então a gente tem que entrar um pouquinho em história dentro, é um conceito bem histórico, a gente tem que falar um pouquinho de ditadura, falar um pouquinho do que se vivia nos anos 60, 70, até culminar nos anos 80, que a gente veio até o Sistema Único de Saúde através da Constituinte. Então é um assunto bastante denso mesmo, é história pura, história do Brasil. Então a gente já tenta resumir ao máximo possível e impossível, mas às vezes realmente é complicado. Hoje, então, pessoal, a gente vai entrar na temática sobre legislação em saúde. Então, Eu, pode falar. Bom dia. Bom Eu dia. acho bem interessante. Eu trabalho no SUS, né? Eu trabalho na Regional de Saúde. Acho bem interessante a gente descobrir assim da onde surgiu tudo, né? Da onde veio o SUS. E é bem interessante mesmo, assim, quem foi que daí vendo aqueles vídeos, o cara assim é muito inteligente. Ah, ali a conferência, a proposta dele, o andar de tudo isso foi realmente muito interessante. Muito interessante. A evolução de tudo isso, de lá até hoje, o quanto evoluiu e o quanto vai evoluir também. É bem interessante, e até para a gente, futuramente, para quem quer fazer residência no SUS, para quem quer trabalhar no SUS, é bem interessante. É exatamente como tu falou. Porque às vezes quando a gente começa a falar de Sistema Único de Saúde, hoje, por exemplo, que a gente vai falar de legislação, parece que essa legislação e esse sistema, ele nasceu do dia para a noite, assim. Alguém simplesmente foi lá e pensou, não, agora a gente vai ter, então, um sistema de saúde público para o Brasil inteiro e vai ser assim, assim, assado. E não, né? Quando a gente vai estudar realmente a fundo, a gente entende que ele foi todo um movimento, né? Que foi uma série de pessoas pensando contra uma ditadura militar, em uma época onde pensar diferente do comum era crime, né? Era motivo para ser preso, torturado, exilado, enfim. E uma série de pessoas, né, uma série de sanitaristas realmente começaram, né, e foi um longo ciclo, né, isso começou lá nos anos 60, depois mais fortemente nos anos 70, essas pessoas começarem a pensar realmente num sistema para o povo. Então, quando a gente pensa em SUS, a gente tem que pensar que
que o Sistema Único de Saúde ele nasceu do povo para o povo. Não foi um político que foi lá e disse assim, não, vai ser assim. Não, ele foi um sistema pensado pelo povo brasileiro para o povo brasileiro. Então, por isso que eu acho que é isso que a gente tem que encaixar. Hoje, por exemplo, agora o assunto não fazia ideia que tinha acontecido assim. Pois é, realmente. Às vezes a gente acha que não, que ele nasceu em 1988 com a Constituinte, né? Porque os deputados foram lá e fizeram. Não, né? Não foi bem assim. Aliás, bem pelo contrário. E ele realmente, né, sofre ataques até hoje. Então é por isso que a gente precisa se apropriar desse sistema, entender que a gente faz parte dele, né, que nós somos o sistema único de saúde, porque senão ele vai continuar sendo subfinanciado como ele é até hoje. Então, por isso que hoje a gente vai entrar ali na legislação e vocês vão ver que a base do Sistema Único de Saúde é a participação popular, é a participação do povo, é o povo que dá base para esse sistema, né? Então, é a gente que vai manter ele vivo, agora em época de coronavírus, né? Pô, tá difícil pra caramba a situação, tá cada um aqui na sua casa, é óbvio que a gente queria estar todo mundo junto em sala de aula, mas não é possível. Mas sem dúvida nenhuma, quem está dando base para tudo isso, quem está dando base e sustentação para essa grande pandemia é o Sistema Único de Saúde. O que seria do Brasil sem um Sistema Único de Saúde, sabe? A gente até pode começar a comparar já com outros países do mundo, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não tem um sistema público de saúde, né? É um sistema gratuito. Como é que funciona? Tu é atendido, né? Lá eles têm um sistema de vouchers, que eles chamam. Então, por exemplo, assim, lá as pessoas rezam para não ficar doentes, porque se elas ficam doentes, elas pagam um valor exorbitante por aquele sistema que foi usado. Então, o que acontece? Eu vou lá, chego, sou atendido, se eu for para o sistema público, mas uma hora essa conta vai chegar na minha casa. Então, por exemplo, um teste de coronavírus hoje, quando eles estão fazendo lá os drive-thrus de testagem, por exemplo. O pessoal vai lá e se testa, mas isso não sai de graça. Isso chega na casa deles depois. É em torno de 400, 500 dólares. Isso convertendo dá quanto, sabe? 2, 3 mil reais. Depois a pessoa nem que ela pague em 200 vezes, mas ela vai ter que pagar, sabe? Então lá não existe um sistema público. Então, por exemplo, na Itália. A Itália eles têm um sistema misto de saúde. Eu não sei, acho que vocês já devem ter tido aulas antes sobre os sistemas públicos pelo mundo. Então, por que a Itália também está colapsando? Porque ela não tem um sistema sólido. Aqui no Brasil, agora com esse sistema, a gente tem sistemas privados de saúde que tentaram, no início da crise, faturar, né, com isso, baixando o preço de mensalidades de planos de saúde e tudo mais. E agora eles simplesmente não conseguem mais acessar o sistema porque o sistema privado foi o primeiro a entrar em colapso. Então, por isso que a gente tem que valorizar um sistema, né, que tem os defeitos que tem, eu reconheço, e acho que a gente precisa reconhecer os defeitos para poder melhorar eles, sem dúvida alguma, mas é um sistema que é muito sólido, o SUS é muito sólido, então ele está presente em 100% do território nacional, né, em todas as cidades do país, independente do seu nível de complexidade, e é quem dá base para o povo brasileiro, assim, sabe? E a gente também não pode pensar que o SUS é um sistema para pobre, né? Eu acho que esse é um dos maiores erros que a gente comete, é pensar que o sistema público de saúde é um sistema feito para pobre, né? Muito pelo contrário. O SUS é para todos, exatamente. Então é por isso que a gente tem que lutar para que o SUS continue sendo um sistema para todos, né? Porque constantemente ele é atacado e que, né, existe uma forte corrente que quer transformar ele em um sistema para pobres, né? Onde a classe média e a classe mais alta adotariam sistemas populares de saúde, né? Que inclusive foi um ataque bastante sólido que ocorreu em 2018 na Câmara dos Deputados, que acabou não passando depois, onde transformaria, né, o acesso ao SUS apenas para a população mais carente. Isso é um grande atentado à universalidade do sistema, né? Eles gostariam, então, que a classe média e a classe mais alta, né, principalmente a classe média, migrasse para sistemas populares de saúde, que são aqueles sistemas que a gente paga um valor mensal, R$ 69,90, R$ 89,90, para ter um acesso ruim, né? Acabaria com a estratégia de saúde da família, então com esse cuidado contínuo, mas acabou não passando. Então é por isso que é importante a gente se apropriar de um sistema, principalmente a gente que vai ser, né, vocês que serão trabalhadores de saúde, que já são
né, já estão acessando o sistema, já estão acessando essa questão de ser futuros profissionais de saúde. Então, 4 anos, 5 anos passam rapidão e daqui a pouco vocês vão ser absorvidos por esse sistema, né? Acho que a colega ali antes falou que muitos vão ter vontade, talvez, de fazer residência multiprofissional ou fazer qualquer tipo de residência que seja ligada à saúde. Independente da residência que você for fazer, você vai estar, né? As residências são ligadas ao Sistema Único de Saúde. E o SUS hoje é o maior empregador, né? Então é quem mais absorve profissionais. Se vocês vão começar a notar com o passar do tempo. O assunto é muito bem. Eu vou projetar a aula. Só esperar um pouquinho. Espera aí, pessoal, que travou. Pessoal, tá aparecendo para vocês ou não? Agora foi. Ok, principais legislações de saúde, perfeito. Então, pessoal, o assunto de hoje, né, que a gente vai conversar são as principais legislações de saúde que surgiram desde 1988, né, com a Constituinte, e vieram até os anos atuais. A gente tem, em média, por ano, 1.500 legislações em saúde no Brasil inteiro, sejam elas a nível municipal, estadual ou federal. É óbvio que não tenho como colocar para vocês as 1.500 anuais que a gente tem. Então, o que eu fiz? Eu coloquei na nossa aula as principais legislações básicas, ou seja, aquelas legislações que dão base para esse sistema, que foram base de criação, as principais mudanças, etc. E aí, a partir das próximas aulas, a gente vai acabar, né, de uma forma ou de outra, conversando sobre outros tipos de legislação que não estão aqui. Por exemplo, a PNAB de 2017, a gente vai ter quando a gente for ter aula lá sobre estratégia de saúde da família, etc. Provavelmente o Bimba vai passar para vocês. Então, a aula de legislação em saúde é uma das aulas mais decorebas e chatas que existe na face da Terra, tá? Porque, assim, não tem segredo de bolo. Legislação de saúde você tem que decorar, tem que saber e tem que saber qual é o princípio dela. Então, não tem como dar mastigado, como fazer metodologia ativa, porque legislação é legislação. É aquilo ali que está ali, tem que decorar o que está ali e pronto. Mas por que é tão importante? Legislação de saúde é a primeira coisa que cai em concurso público. Primeira coisa. Eu, por exemplo, nunca fiz um concurso público que não caísse a lei 8080, por exemplo, que eu vou passar para vocês aqui. Então, eu vou passar para vocês uma base das nossas legislações em saúde e aí a gente vai conversando sobre. Belezinha, então? Então, né, o Sistema Único de Saúde, né, ela é uma formulação política organizacional para o reordenamento, então, dos sistemas únicos de saúde no Brasil. Então, como eu falei, a gente antes, né, vocês já estudaram o nosso sistema, a gente não tinha um sistema público, a gente tinha um sistema feito em casinhas, de uma certa forma. Então, a gente tinha um sistema para marinheiros, um sistema para trabalhadores, depois era só para carteira assinada, depois era para os familiares que tinham trabalhadores com carteira assinada, e aí o SUS veio, então, para abraçar todo mundo e para dizer, não, o SUS é para todo mundo. Então, ele foi uma formulação política para agregar diferentes sistemas que tinham, né, sistemas capengos que tinham na época, e virou, então, um sistema universal de saúde. Aqui, então, é a parte mais importante. Quando ocorreu a Constituinte de 1988, ou seja, que fez a Constituição Brasileira, que é aquele livrinho verde e amarelo, né, que tem a bandeira do Brasil, onde tem as leis do país, lá está a lei principal do Sistema Único de Saúde, que é o artigo 196 da Constituição Federal de 88, que ela fala que o SUS é um direito de todos e um dever do Estado. Essa é a principal frase do sistema de saúde.
Porque ela diz que o SUS é um direito de todos, então todos é todos, não é só o que tem carteira assinada, não é o que tem renda baixa ou o que tem renda alta, é um direito de todos, mas principalmente, e essa foi a maior tentativa de mudar esse artigo, um dever do Estado. Essa palavra dever do Estado já sofreu diversos ataques ao longo desses 30 anos, né? Eles já tentaram mudar a palavra dever do Estado para em consonância com o Estado, enfim, para tentar tirar, né, a obrigação do Estado de conceder saúde para todo mundo. Mas, né, tá aí firme e forte, então, dizendo realmente que quem tem que conceber, quem tem que dar acesso ao sistema de saúde é o Estado, né? O Estado que a gente se refere é Brasil, né, os Estados federados e os municípios. Então, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações em serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Tá? A Constituição de 88, então, que foi o que consolidou o Sistema Único de Saúde, que disse, não, nós somos uma lei, agora é lei, né? Então, ele diz que o SUS faz parte das ações definidas como de relevância pública. O que significa dizer que o SUS faz parte das ações definidas como de relevância pública? Significa que, na hora que eu tenho que fazer o meu orçamento anual, né, que o senhor presidente da República vai fazer o seu orçamento anual, ele é obrigado, por lei, por conta dessa lei, a colocar, além da educação, que já era de relevância pública, e assistência social, que já era de relevância pública, agora, então, ele é obrigado a colocar a saúde como relevância pública. Então, na hora de constituir o orçamento federal, ele é obrigado, né, por lei, a colocar uma parte do orçamento, então, para a saúde. Antes dessa lei não era obrigado, ia de governante para governante, né? Ele incluía a saúde ou não no seu orçamento anual. Então, aqui, a saúde, então, ela é de relevância pública. Então, ela precisa ser pensada, né, como prioritária. Aí aqui, né, a partir dos anos, então a gente simplesmente construiu lá, beleza, 1988 a gente tem o SUS. Aí do dia para a noite ele se organizou. Não foi bem assim, né? Aliás, 30 anos depois ainda não é bem assim, a gente ainda tem diversos problemas e ele precisa ser, né, constantemente ajustado, e que bom, né, porque o SUS ele está em constante transformação e ele precisa estar em constante transformação porque a sociedade muda o tempo inteiro. E ele precisa se adaptar a essa nova sociedade. Então, lá em 1988, a gente teve a construção dele, e aí, a partir de então, basicamente pensando em pontos físicos, né, ele simplesmente, né, começou então a se apropriar das antigas caixas de pensões, antigos INAMPs que tinham na época, por exemplo, e começou a se construir as primeiras unidades de saúde, os hospitais públicos, né, porque antes a gente tinha basicamente as santas casas, que eram filantrópicas, né, mas não propriamente faziam parte do Sistema Único de Saúde. Então, ele começou a se reorganizar, né? Num processo difícil, num processo complicado, num processo subfinanciado, primeiramente, já, né? O SUS já começou subfinanciado, ou seja, com orçamento sempre abaixo daquilo que realmente se precisa. E aí, com o passar dos anos, foram se criando normas operacionais, leis básicas para que, né, começasse, então, a se melhorar esse acesso. A primeira lei, né, as duas leis mais importantes que a gente tem são a Lei 8080 de 1990 e a Lei 8142 de 1990 também, ou seja, 2 anos depois da promulgação da Constituinte de 88. A gente já teve, então, as primeiras regras. A lei 8080, o que ela fez? Então, principalmente, vocês têm que separar uma coisa bem importante. A Lei 8080, tá? Ela fala sobre a organização do sistema. E a Lei 8142, ela fala sobre a participação popular. Então, é isso que vocês têm que ter na mente de vocês. Vocês já coloquem aí no caderninho de anotações, porque isso cai sempre em prova, né? Vai cair na nossa prova da disciplina, obviamente. Eu já estou dando a cola para vocês, ó, vocês já vão acertar 2 questões. Uma delas, Lei 8080, organização do sistema. Lei 8142, participação popular, participação popular, participação popular. É isso que tem que ter na mente, tá? Se vocês têm na cabeça essas duas coisas, independente
do enunciado da questão, vocês vão ter noção daquilo que ela vai estar falando, tá? Então, Lei 8080, tá? É a principal lei que fala sobre a organização desse sistema público de saúde. Gente, eu estou falando muito rápido porque eu falo muito rápido. Estão entendendo? Tá tudo certo? Falem alguma coisa, gente. Eu estou me sentindo solitário aqui. Tudo certo. Então tá bom. Eu sei, gente, aqui assim, ó, eu falo rápido pra caramba. Porque eu tô acostumado a dar aula para as últimas fases, então eu tenho que sempre correr com o conteúdo. E aí eu me acostumei a falar muito rápido. Então peço desculpa para vocês. Vou tentar ser um pouquinho mais calmo. Lei 8080, tá, pessoal? Fala sobre a organização desse sistema. Então, como é que ele vai funcionar, né? Não adianta simplesmente eu colocar um negócio no papel lá e dizer que agora o SUS é assim, o SUS é assado, sem eu ter um fluxo, sem eu ter um sistema de organização, sem eu dizer que para eu ter uma unidade de saúde eu preciso ter um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Basicamente isso. Então, a Lei 8080, ela organiza esse sistema, diz como é que ela tem que funcionar, né? Então, ela fala da organização, da direção e gestão do Sistema Único de Saúde, das competências e atribuições de cada esfera governamental. Então, dizer quanto que o governo federal é responsável por quais fatias do orçamento, qual o papel do governo do estado e qual o papel do governo municipal, tanto em recurso financeiro, como né, quanto que cada um vai repassar para esse sistema, como também sobre a organização, sobre, por exemplo, a responsabilidade, né? Os hospitais, então, vão ser de responsabilidade de quem? Vai ser dos municípios ou dos estados? Né? As unidades básicas de saúde, os centros de referência vão ser a responsabilidade dos municípios, dos estados ou do governo federal. Então, essa lei organizou, né, o que era papel de cada um. Essa lei também coloca sobre a participação, né, complementar da saúde privada. Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem o LACEN em Florianópolis, né, que é quem, por exemplo, está fazendo todo o processo de testagem do coronavírus. O LACEN não dá conta de processar tudo, né? Então, é obviamente que eu vou ter que contratar uma empresa privada, um laboratório privado, para me ajudar nesse processo de testagem do coronavírus. E é essa lei 8080 que dá base para isso, que diz assim, não, o sistema ele pode contratar, né, a saúde privada para fazer seu complemento. A mesma coisa com exames, né, com, por exemplo, assim, sistemas de reabilitação. Às vezes o meu município ele não tem o fisioterapeuta próprio, mas a lei 8080 me permite que eu contrate uma empresa de fisioterapia, né, uma clínica de fisioterapia para fazer a saúde complementar dos meus pacientes, porque o meu município, né, não comporta, então, uma clínica de reabilitação pública. Então, a Lei 8080 dá base para que eu possa, né, como gestor, contratar, então, uma empresa privada para fazer a complementação da minha saúde pública. A Lei 8080 fala da política de recursos humanos, então, como eu disse, no meu hospital eu preciso ter X número de médicos, X número de enfermeiros, senão eu não posso configurar ele como um sistema público de qualidade, né? Então, a Lei 8080 coloca isso e fala sobre os recursos financeiros, a gestão desse recurso, né? Antigamente, então, eles separavam os recursos financeiros em 5 blocos, né? Então, não era simplesmente assim, eu deposito R$ 1 milhão na conta do município de Criciúma e vocês gastam esse dinheiro da saúde como vocês bem entenderem. Então, não é assim que funciona a Lei 8080. Então, ela vem para dividir os recursos financeiros em blocos, né? Agora também já mudou tudo de novo, então não adianta eu entrar nessa questão com vocês. Hoje a gente só tem 2 blocos, que é o custeio e o investimento, né? Melhorou num certo aspecto, talvez tenha piorado em outro, porque aumenta a corrupção, mas enfim, nós não vamos entrar nessa questão hoje. Mas a Lei 8080, então, ela organiza todo esse sistema, né? Então, como eu falei para vocês, a Lei 8080 então, dispõe as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá algumas outras providências, né? Então, aqui a lei está na íntegra para vocês, eu copiei, colei, eu tenho problemas de toque sérios, então eu fico circulando as coisas mais importantes, né? Então, tudo isso aqui a gente já falou lá atrás. Eu começo, né? Eu deixo bem mastigado para vocês ali na hora de estudar, então o que é importante, o que vocês precisam entender de cada uma.
eu coloco, né, por exemplo, assim, já traduzo algumas coisas que talvez vocês, na hora de estudar, não compreendam muito bem. Então, quando fala de universalidade, é o acesso para qualquer pessoa, né? Então, lembrar que o SUS é para todos. Ali que a gente já falou da complementação do setor privado, integralidade e assistência. Quando a gente fala de integralidade e assistência, né, que essa lei fala, é entender que o Estado, então, ele é responsável pela integralidade do tratamento. Então, desde a promoção de saúde, então, desde eu ir lá ensinar as criancinhas a escovar o dente na escola, até o horário da morte dessa pessoa depois. Então, isso é integralidade da assistência. O SUS, ele está desde o princípio básico até o final, até a hora que o cidadão morre, né? A hora que a gente assina um atestado de óbito, quando ele vai para o cemitério, tudo isso é regulamentado pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, entender que a integralidade da assistência faz parte de toda a vida do ser humano. E o Estado é responsável por isso, tá? Aqui a gente já falou também sobre participação em comunidade. E agora a gente entra, então, na Lei 8142. O que é a Lei 8142? Ela fala sobre a participação popular. Participação popular. É entender que o SUS é feito pelas pessoas, é feito pela comunidade, tá? E aí essa Lei 8142, ela vem para realmente afirmar isso, e dizer que quem, né, é o dono desse sistema único de saúde são as pessoas, não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente, né? Quem faz esse sistema, então, são as pessoas. Mas não adianta simplesmente dizer que é isso. De que forma que essas pessoas da comunidade, então, elas vão participar desse sistema único de saúde? Então, a Lei 8142 vem e diz, né, que a gente precisa realizar as conferências de saúde, né, a cada 2 anos, né, depois a gente vai passar, com a participação, né, tanto de gestores, né, que são os representantes do governo, como os prestadores de serviços trabalhadores em saúde, mas principalmente metade, né, desses órgãos deliberativos têm que serem feitos de usuários em saúde, né? Então, a gente tem as esferas, então, Conselho Local de Saúde, né, para aqueles bairros que têm os conselhos, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual e Conferência Nacional de Saúde, né? Então, é uma esfera hierárquica e sempre com 50% de participação do povo. Então, essa lei vem para demonstrar isso claramente. Então, é o seguinte, o governo federal, quando foi criada essa lei, então o governo federal diz, eu só vou passar recursos, né? Ou seja, isso é óbvio que no Brasil só funciona assim na base da ameaça, senão o negócio não vai para frente. Então, o governo federal diz assim, eu só vou repassar recursos para aqueles municípios, aqueles estados que realmente tenham essa participação popular. De que forma? Então, para receber o Fundo Nacional de Saúde, os municípios, os estados e os distritos federais devem contar com um fundo específico de saúde, ou seja, o dinheiro que vem para a saúde não pode ser misturado com caixa da prefeitura geral, com caixa do estado. Ele precisa ter um caixa separado, um fundo próprio. Esse município precisa ter um conselho municipal de saúde, né? Aliás, vocês já participaram de alguma reunião de conselho municipal de saúde, pessoal? Aguardo resposta. Sim ou não? Já. O Evandro. A Bia e o Dani colocaram que não, o Thiago também não. Muito bem. Ou seja, a maioria não. Ok. Pessoal, o que é um Conselho Municipal de Saúde? Tá? Então, por exemplo, acho que a maioria de vocês, acredito eu, que deva ser aqui de Criciúma, por exemplo. O que é o Conselho Municipal de Saúde? O Conselho Municipal de Saúde é um conselho, né, democraticamente eleito. Então, por exemplo, fazem parte do conselho entidades populares, né, universidades, enfim, associações de ensino que tenham no município, os gestores e os trabalhadores em saúde, ok? Por exemplo, o município de Criciúma, os encontros são quinzenais. Então, o que é decidido nesse conselho de saúde? Absolutamente tudo. Então, tudo que o governo vai implantar, por exemplo, agora a gente está em construção da UPA do Rio Maina, por exemplo. Para a construção e elaboração da UPA do Rio Maina, o município precisa aprovar no Conselho Municipal de Saúde que esse Conselho Municipal de Saúde aprove a construção, senão o município não pode construir.
Então, o conselho serve como um órgão, o município, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão deliberativo. Então, ele simplesmente pode barrar, né, simplesmente aquele prefeito que vai querer fazer gastos exorbitantes, ou, né, como acontece, por exemplo, de construir unidade de saúde onde não precisa, onde não tem a população adscrita, enfim, isso para evitar, né, sistemas corruptos ou, enfim, pessoas mal intencionadas. Então, tudo, absolutamente tudo passa pelo conselho. Os fluxos de atendimento, por exemplo, as decisões, quando o município decidiu fazer agendamento ou fazer demanda espontânea, tudo isso passa por esse Conselho Municipal de Saúde. Absolutamente tudo é aprovado ou reprovado por esse conselho. As contas do município referente à saúde têm que serem aprovadas nesse Conselho de Saúde. Então, o Conselho de Saúde é o órgão mais importante dentro do município, né? Aí a gente tem os conselhos locais, né, que são em bairros, que também deliberam sobre a saúde dos bairros, mas não são todas as cidades que têm. Né? Toda cidade tem o seu conselho municipal, basicamente, que eu conheço, assim, de maiores cidades aqui da região que tem os conselhos locais, é Criciúma, né? Criciúma tem vários conselhos locais, então, até pela questão da construção do Sistema Único de Saúde em Criciúma, acho que um dia a gente pode entrar nesse mérito. É uma história bem bacana que está bem próxima de vocês. Professores de vocês fizeram parte dessa construção, então a gente um dia desses pode conversar. Então, talvez por isso que Criciúma tem um sistema tão forte, né? Quando a gente fala em participação popular. Então, além disso, para os municípios receberem, né, essa verba do Fundo Nacional de Saúde, além do fundo, além do conselho, precisa ter o plano de saúde. Então, o que é o plano de saúde, né? É um plano, né, um plano que o município precisa fazer, dizendo, né, onde ele quer estar com a sua saúde daqui a 5 anos, onde ele quer estar daqui a 10, daqui a 20 anos, onde ele vai investir esses recursos públicos. Então, ter um plano, né, de contingência, um plano exatamente para não ficar jogando dinheiro ao léu. Fazer os relatórios de gestões anuais, que são passados pelo Conselho, ter a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, ou seja, a contrapartida significa que não é só dever do governo federal financiar, o município precisa reservar uma parcela da sua arrecadação de ICMS, IPVA, IPTU, enfim, todos os recursos que são recebidos, uma parte precisa ser direcionada para a saúde. Então, essa é a contrapartida do município. E que cá entre nós, ultimamente, os municípios financiam muito mais o Sistema Único de Saúde do que o governo federal, o que é absurdamente errado, mas, enfim, é o que acontece. O governo federal cada vez mais tira o seu da reta e acaba forçando os estados e municípios a entrarem com mais dinheiro no orçamento, isso não só na saúde, mas principalmente em educação, saúde e assistência social. E ele começa a se isentar, né? A gente teve algumas mudanças de regras de financiamentos nos últimos anos que acabou favorecendo o governo federal para que isso ocorresse. Isso é ruim porque a gente tem, assim como a gente tem municípios que têm uma arrecadação excelente, a gente tem municípios com uma arrecadação ruim, né? Exemplo disso aqui perto a gente tem, por exemplo, Treviso. Treviso é uma cidade de 3 mil habitantes, mas que tem uma arrecadação anual absurdamente alta por causa dos royalties de extração de carvão. Mas, né, em contrapartida, a gente tem, por exemplo, o município de Ermo, né, ali na MESC, que também é um município de 3 mil habitantes, mas que tem uma arrecadação infinitamente pequena. Então, eu não posso ficar só dependente desse recurso municipal. O governo federal precisa entrar com a grana, né, precisa entrar com o dinheiro para dar base nesse sistema. E, né, a última definição legal para que esses municípios recebam esse recurso é ter um plano de carreira de cargos e salários para os seus servidores municipais da saúde. Então, aqui, né, tá a lei na íntegra também para vocês, para a hora que vocês forem estudar, já tá bem circuladinho, bem bonitinho, já, para dar uma ajudada em vocês, mas ali tá tudo que a gente falou. Agora, então, a gente entra nas normas operacionais. Então, vamos entender qual é a diferença de lei, por exemplo, 8080 e 8147 que a gente acabou de falar, e as normas operacionais.
Lei é feito pelo legislativo. Então, são os deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, quem faz é o legislativo, né? Então, são propostas que precisam ser votadas por um sistema democrático, aprovadas e depois promulgadas pelo presidente da República, se for a nível federal, ou pelo prefeito ou governador, se for a nível estadual. Normas operacionais são feitas pelo Ministério da Saúde. Então, o ministro, né, que está lá, por exemplo, agora é o Mandetta, ele quiser editar uma norma operacional da cabeça dele, ele vai lá e edita uma norma operacional, assina e ela começa a valer. Né? Claro que tem alguns limites, mas a gente vai colocar para vocês quais foram as principais normas operacionais ao longo desses anos que influenciaram diretamente o Sistema Único de Saúde. Né? Então, as normas operacionais são através de portarias ministeriais, elas definem, né, a partir dessa norma operacional, dessas portarias, as competências de cada esfera de governo e definem as condições necessárias para os estados e os municípios, enfim, assumam as responsabilidades e prerrogativas dentro desse sistema, né? Então, é importante também que essas normas operacionais existam, principalmente para problemas, às vezes, mais pontuais, onde eu não tenho, né, porque para fazer todo um processamento de lei, né, para até ele chegar na Câmara, da Câmara ser aprovada, passar para o Senado, daí depois o presidente veta, daí derruba veto. Isso demora muito tempo. Então, tem algumas coisas que eu consigo resolver literalmente, o ministro consegue resolver literalmente com canetaço, né? Que são as questões das normas operacionais para problemas pontuais, né? Por exemplo, né, eu trago de novo a questão do coronavírus agora que a gente está passando. Então, a edição de normativas e de portarias agora do coronavírus, né? De dizer que agora Desculpa, que agora, por exemplo, pode-se fazer teste em drive-thru, isso foi uma portaria. Dizer que os profissionais de saúde precisam usar o aparato técnico, né, usar toda a máscara N95, usar o avental, isso foi através de uma portaria ministerial. Então, são coisas pontuais que o ministro, propriamente dito, pode resolver para ser uma coisa mais rápida e mais ágil para esse sistema. Então, o objetivo dessas normas operacionais é induzir e estimular essas mudanças, né? E mudanças de forma mais rápida, realmente. Então, é por isso que a gente precisa ter um ministro minimamente que entenda desse sistema para não começar a editar a norma operacional como bem entender, né? Principalmente ter um ministro. Se o ministro já acreditar que a Terra não é plana, já ajuda, né? Que andaram dizendo agora nos últimos dias que estão querendo trocar o atual ministro por um outro ministro que acredita que a Terra é plana. Então não dá para se esperar muita coisa, ainda mais nesses últimos tempos. Então é por isso que a gente precisa ter cuidado com quem colocar lá dentro, né? Principalmente porque é tão importante a gente entender quem é o ministro da Saúde, para ele não começar a editar coisas malucas por aí que vão realmente mudar o sistema único de saúde de uma forma negativa, tá? Outro objetivo, então, é aprofundar e orientar e... Enrolei a língua. Aprofundar e reorientar a implementação desse sistema, definir objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes, o movimento tático e operacional desse sistema, né? Regular a relação entre seus gestores e fazer as normativas pontuais desse sistema. Então, aqui, né, eu vou colocar as principais normativas operacionais que a gente teve ao longo desses anos, né? Então, por exemplo, aqui a gente chegou em 1991, né? A gente tinha 12 anos de Sistema Único de Saúde, né? Então, desde a promulgação da Constituinte de 88, então, né, 12, 13 anos depois, como é que estava esse sistema? Ainda estava um caos, né? Basicamente, o Sistema Único de Saúde ainda existia muita briga de quem é que ia financiar, quanto que o município tinha que dar, quanto que os estados tinham que dar de dinheiro, quanto que o município, quanto que o governo federal ia entrar de recurso. Ainda se pensava, ainda era uma saúde muito curativa, né? Então a criatura estava com o bicho do pé, ela ia lá e tirava o bicho do pé, mas eu não ensinava a pessoa que ela não podia andar descalça, né? A criatura estava com uma cárie gigantesca no dente, eu ia lá, né, extrair o dente, nem fazer a remoção do tecido cariado, e não ensinava essa pessoa a escovar o dente. Então a gente ainda tinha, em 1991, uma saúde extremamente curativa,
os entes federados em guerra para ver quem é que ia dar dinheiro, quem é que não ia dar dinheiro, tá? Aí veio a norma operacional do SUS, a norma 01 de 1991. Então, vocês se atentem ao ano, tá? Quando vocês forem estudar. Porque a maioria sempre é norma operacional 01. Então, por exemplo, é 0191, 01 2002, 01 2000. Então, se atentem ao ano. Aquela barrinha depois ali sempre vai aparecer o ano, tá? Então, a norma operacional de 91, ela veio, então, para falar sobre a municipalização da saúde. Começou a se discutir municipalização em saúde. Porém, na norma 91, eu comecei a dizer assim, não, para o futuro, quem sabe, então, eu consiga municipalizar a gestão. Então, dizer para os municípios que eles podem, a partir da demanda dos municípios, fazerem a sua própria gestão. No entanto, nessa norma 01 de 91, eu centralizo que a gestão do SUS é a nível federal. O que significa dizer? É dizer que o governo federal é responsável por dizer quantas unidades de saúde eu vou ter lá no município de Criciúma e quantas eu vou ter lá no município de São Paulo. Então, uma coisa extremamente maluca, né? Porque a gente tem que pensar, por exemplo, em governo federal lá em Brasília. Como é que Brasília vai saber exatamente as necessidades da minha população lá em Criciúma, né? Então, isso foi um erro, mas, enfim, talvez lá em 1991, no caos que existia, talvez foi a solução que foi encontrada. Então, a norma operacional de 91, ela centraliza a gestão do SUS a nível federal e coloca, né, que para o futuro, se os municípios quiserem municipalizar essa gestão, o município, então, deve criar uma série de itens, né? Dentre eles ali, criar os conselhos, criar o fundo, que é aquela lei que a gente já colocou, que já existia lá atrás, mas a norma operacional vem realmente para pressionar isso assim, não, vocês não vão fazer as gestões dos seus recursos enquanto vocês não tiverem aprovados os seus planos municipais de saúde, dentro dos conselhos municipais, ter o seu próprio fundo, porque a maioria dos municípios ainda não tinha. Então, nessa norma vem para dizer assim, enquanto isso não for feito, quem vai fazer a gestão do sistema é o governo federal, vocês querendo ou não. Né? Aí aqui está a normativa na íntegra também para vocês verem certinho. E aqui, então, a gente entra agora na norma operacional 01 de 93, tá? Então, um ano antes, né, na nona conferência... Então, lembrando que na oitava Conferência Nacional de Saúde, a gente teve lá dizendo que ia ser criado o Sistema Único de Saúde, e a nona Conferência Nacional de Saúde, então, veio dizer a municipalização é o caminho. O que a municipalização é o caminho? É o município ter, propriamente dito, a gestão do Sistema Único de Saúde, poder dizer o que é melhor para o povo dele. Então, né, a gente cria na norma 0193 a transferência automática e regular do teto global para os municípios, né? Então, nessa norma eu digo que uma porcentagem específica, e por que eu não falo exatamente a porcentagem, pessoal? Porque com o passar dos anos, a gente vai mudando. Então, não adianta eu dizer para vocês que hoje, né, o repasse do governo do teto dos municípios é 13,5% do PIB anual. Então, isso não é relevante porque isso muda o tempo inteiro. Eu não tenho uma lei que diga a porcentagem do meu PIB que tem que ser passado exatamente para a saúde. Mas, né, diz que tem um teto global. Habilita, né, essa norma 0193, habilita os municípios como gestores desse sistema e os estados também podem assumir o papel de gestores do sistema estadual de saúde. O que é o sistema estadual de saúde? São os centros de referência, por exemplo, os CERS, centros especializados em reabilitação, e os hospitais regionais, né? Então, quem faz a gestão desse sistema, né, que é a gestão de média e alta complexidade, são os estados da federação. Então, essa norma 01 veio para regulamentar isso. Aqui está a normativa na íntegra também. E agora a gente parte um pouquinho mais para frente. A gente chega, então, na norma operacional 01 de 96. Pessoal, vocês podem me interromper o tempo inteiro, tá? Porque senão eu fico um maluco aqui falando uma aula sozinha, praticamente fazendo um monólogo, tá? Então, vocês podem perguntar o tempo inteiro se vocês tiverem alguma dúvida. Que a gente está, tipo, numa sala de aula, só que é virtual. Beleza? Normas 01 de 1996, né? Então, aqui
ela realmente concretiza a descentralização, né? Então, a norma 01 de 93, ela municipaliza, e agora a norma 01 de 96 realmente vem dizer assim, não, o governo federal agora não tem mais nada a ver com vocês, né? Agora é descentralizado, vocês fazem o que vocês bem entenderem, vocês só precisam prestar contas para a gente. Então, cada estado e cada município agora definitivamente é responsável pela gestão, né? Então, caracterizou as responsabilidades sanitárias dos municípios pela saúde de seus cidadãos, redefiniu a competência de estados e municípios e cria o PAB, desculpa, que é o piso da atenção básica, né? O que é o piso da atenção básica? É o que obriga, né, que a maior porcentagem dos recursos em saúde vá para a atenção básica. Por que para a atenção básica? Os estudos recentes demonstram que, né, e já demonstravam desde essa época, que a atenção básica, ou seja, o postinho de saúde que a gente tem lá no bairro, ele soluciona de 80% a 90% dos problemas de saúde da população, né? Então, aqui, quando a gente cria o PAD, a gente consolida esse sistema de atenção básica em saúde, tá? Então, aqui na íntegra, a norma operacional 01 de 96, e agora a gente parte lá para o ano de 2001, então, né? Que é a norma operacional 01 de 2001. Então, aqui o que está acontecendo no mundo em 2001? O que está acontecendo no Brasil em 2001? E é por isso que a gente sempre tem que fazer essa contextualização do que acontece, por que essa norma, por que essa lei foi aprovada exatamente nesse ano, né? Então, aqui em 2001, a gente tem que pensar quem era o presidente da República, era Fernando Henrique Cardoso. Na época do Fernando Henrique Cardoso, que começaram a surgir as regionais dentro dos estados, né? Então, dentro desse pensamento de regional, ou seja, dos municípios começarem a pensar juntos, não estou nem falando de saúde, mas pensar junto como um todo. Por exemplo, aqui a gente tem a MESC e a ANREC, né? A ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera, né? Então, a partir de 2000, 2001, esses municípios começaram a formar essas associações, formar essas uniões, pensar junto, e começou a funcionar de uma certa forma. Então, em 2001, o que se pensou? O plano diretor de regionalização. Então, organiza todos os estados em regiões de saúde. Então, se criam regiões de saúde e permite, né, a gente dá permissão para que esses municípios comecem a pensar juntos e também associar recursos. Por exemplo, o município de Criciúma e Sara querem juntamente comprar, por exemplo, uma quantidade grande de medicamentos. Por exemplo, se só Sara sozinho comprasse uma quantidade de medicamentos, talvez cada medicamento saísse por R$ 5. Agora, se ela se juntar com Criciúma, eu vou comprar uma quantia maior de medicamentos e isso vai sair, por exemplo, a R$ 3. Então, isso dá uma economia grande para os municípios. Então, essa norma operacional de 2001 dá essa prerrogativa para os municípios se organizarem em regionais de saúde. Aliás, obriga que os municípios se organizem em regionais de saúde. Né? Então, é criado esse plano diretor de regionalização, então, que deve permitir o acesso ao cidadão mais próximo à sua residência e serviços de saúde. Então, aqui, né, dentro dessa norma de 2001, ela também coloca toda a questão que a gente já tinha lá na lei, que o sistema único de saúde precisa fazer parte de toda a integralidade do cidadão desde que ele nasce até a parte que ele morre, né? E aí é que entra a questão da regionalização. Por exemplo, eu tenho municípios pequenos que eu não vou ter um hospital no meu município. Então, o que eu faço? Eu recorro ao hospital regional. E eu repasso recursos a partir da minha população que acessou para aquele município que tem esse hospital. Por exemplo, tem municípios que eu não vou ter centros de reabilitação para pacientes, por exemplo, que tiveram um AVC ou que tiveram amputação de membro superior ou inferior. E esses pacientes precisam estar constantemente em reabilitação. Então, eu preciso encaminhar esse paciente para um centro de reabilitação. Mas a minha cidade é lá em Lauro Miller, né? Então, como é que eu vou reabilitar esse paciente? Então, regionalmente, eu vou ter centros de referência onde eu vou encaminhar esse paciente e o meu município vai pagar para aquele município que está recebendo. Então, essa normativa permite, né, a partir da nossa lei 8080 lá atrás, que diz que o cidadão precisa ser cuidado integralmente. Então, aqui eu digo que ele precisa ser cuidado integralmente, mas não necessariamente dentro do meu município.
que eu posso fazer acordos com os municípios dentro da minha regional de saúde para atender integralmente esse paciente. Então, aqui está a íntegra da norma operacional 01 de 2001. Aqui, então, eu entro na norma operacional 01 de 2002, então, um ano depois, tá? Então, o que fala a normativa de a norma operacional 01 de 2002? Fala sobre o limite financeiro da assistência de cada estado do Distrito Federal, que deve ser programado e apresentado da seguinte forma. Então, aqui, basicamente, ele cria e consolida, tá, a parcela, ou seja, a bocada do recurso de cada um dos estados, de cada um dos municípios e cada um dos governos, né, governo federal, estadual e municipal, que precisa ser direcionado para cada modalidade de financiamento, né? Então, qual é a porcentagem que vai para a atenção básica, tanto do governo federal, estadual e municipal, quanto que vai para a atenção secundária do governo federal, estadual e municipal, e assim, consequentemente, ao longo dos outros. Aí, agora aqui, a gente dá uma pausa das normas operacionais, né? Acaba as normas operacionais principais, e a gente chega, então, no ano de 2006, onde é criado, então, o Pacto pela Saúde. Então, pessoal, o que é o Pacto pela Saúde? Foi, então, feito a partir da iniciativa popular, onde diz que essa proposta de organização de sistema de uma gestão, então, compartilhada e solidária, considerando das diferenças regionais e organizações de regiões sanitárias. Por exemplo, o Pacto pela Saúde diz basicamente que eu não posso continuar pensando na saúde lá do Rio Grande do Sul da mesma forma que eu penso na saúde da região do Amazonas, por exemplo. E eu digo simplesmente que as necessidades são totalmente diferentes e que a gente precisa gerar proporções totalmente diferentes. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, enquanto aqui em Santa Catarina a gente já está discutindo a implementação da rede de urgência e emergência, rede SAMU, rede Cegonha, lá no Amazonas eu estou discutindo ainda a eficácia da atenção básica. Então, a gente tem que entender que a gente tem um país extremamente desigual, né? E a desigualdade é a marca desse país. Então, a gente tem basicamente 5 Brasis dentro de um só, né? Então, se eu for comparar Sul e Sudeste com Centro-Oeste, já são realidades totalmente diferentes. Então, o Pacto pela Saúde de 2006, ele vem justamente para dizer isso. Governantes, vocês precisam pensar nas diferentes regiões do país de formas diferentes, entendendo que cada um tem a sua cultura, que o país é extremamente desigual e que a proporcionalidade das coisas foi feita de forma errada, né? Então, a gente precisa rediscutir isso. Então, o Pacto pela... Peraí, só um pouquinho. O Pacto pela Saúde de 2006, ela divide, então, esse pacto em 3 esferas. Pacto em defesa do SUS, pacto em defesa da vida e pacto pela gestão, tá? Então, aqui a gente vai entrar o pacto pela vida, então. Ele coloca que a gente precisa ter uma atenção especial para a saúde do idoso, né? Que a gente precisa ter uma atenção especial para a questão dos cânceres de colo de útero e de mama das mulheres, ampliar, né, a diminuição da mortalidade infantil e materna, que inclusive os estudos demonstram que desde a implantação do Sistema Único de Saúde a gente teve uma redução significativa do nível de mortalidade infantil e materna. A gente precisa, né, fazer o pacto, então, para combater as endemias, que eu acho que isso aí acho que não funcionou muito bem até hoje, porque a gente, por exemplo, ainda tem endemias anuais de dengue, entender que dengue e malária são doenças de países de terceiro mundo, né? O Brasil hoje é a 8ª maior economia mundial e a gente ainda tem pessoas que morrem de dengue nesse país, né? Então, isso é uma coisa absurda. Então, isso é exatamente mostra o nível de desigualdade que a gente tem nesse país. Então, ao mesmo tempo que a gente é a 8ª maior economia mundial, a gente ainda tem pessoas que morrem de dengue, que morrem de diarreia nesse país. Então, aí esse é o nível de desigualdade. E é por isso que o Pacto pela Vida obriga, então, os governos a investirem nessas áreas, na área principalmente de promoção de saúde e investir na atenção básica à saúde.
Quando a gente fala de desigualdade, parece uma coisa muito distante da gente, né? Aqui eu vou fazer um parênteses também. Porque a gente sempre fala que lá é assim, que lá é assado, que aqui é bom, que não sei o quê. Eu também sempre me perguntava muito sobre isso, assim, sobre, porque todo mundo fala de desigualdade, mas o Brasil é um país pobre, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Eu acho que a gente precisa se colocar no nosso ambiente de privilégio que a gente tem, tá? Sei que cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua vida particular, e é obviamente. Mas a gente, né, principalmente pela região onde a gente mora, a gente tem que se colocar no nosso ambiente de privilégio, né? Entender que, por exemplo, vocês aí são 27 alunos, né, dentro dessa turma que estão fazendo ensino superior. Entender que no país inteiro só 14% da população tem o ensino superior, sabe? Então, o quanto isso é pequeno, sabe? O quão privilegiado vocês são de estarem acessando uma universidade, né? Entender que essa desigualdade é muito grande. Então, por isso que eu digo assim, que quando vocês tiverem a oportunidade, poxa, vão ser profissionais de saúde. Tentem sair da caixinha, sabe? Eu sempre fui muito chato, assim. Meus colegas sempre diziam que eu era meio maluco. Mas eu sempre fui extensionista, sempre fiz diversos projetos de extensão. Fiz Rondon, fiz ViverSUS, fiz VerSUS, enfim. Então, eu tive a oportunidade, através da universidade também, de conhecer diferentes partes do país. Mas uma coisa assim que me chocou muito, né, até hoje, foi nesse ano, né, em mês de janeiro, que eu já tinha, né, já tinha muito viajado para o Nordeste, já tinha viajado para o Norte do país, mas sempre indo a congressos, eventos científicos. Então a gente conhece a cultura desses outros estados, mas a gente não conhece a fundo. Então, em janeiro desse ano, fui fazer um serviço humanitário, né? Um serviço voluntário dentro de comunidades indígenas lá em Manaus, né? Lá na região de Manaus. Região de Manaus, vírgula, tá, gente? Porque, na verdade, para a gente acessar o lugar e chegar nessas tribos indígenas, são 42 horas de barco da capital. Ou seja, 2 dias de viagem, literalmente, rio adentro. E aí, depois eu conto para vocês como faz para participar. Então, chegando lá, gente, quando a gente acha esse blá 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 de desigualdade, de não sei o quê, de isso não existe, ou isso está muito longe de mim, e tu chega lá e vê pessoas, né? Uma saúde indígena, onde a gente tem recurso financeiro específico para a saúde indígena, e que a gente percebe que esse dinheiro não está chegando lá, né? E que crianças, né, dessas comunidades indígenas morrem dia a dia de diarreia, sabe? Que essas comunidades indígenas não têm o que comer, literalmente. Que a gente tem que entender por exemplo, na região do Amazonas e do Alto Amazonas, a gente tem 2 estações do ano, que é a cheia e a vazante. Então, durante a época de cheia, que são 6 meses no ano, eles não conseguem plantar o que comer, porque o nível do rio sobe tanto e inunda essa região onde poderia ser plantada, que não nasce nada. Então, a fome chega a tal ponto que, como não tem alimento para eles, também automaticamente não tem alimento para os animais que eles criam. Então, esses animais morrem, e quando morre, o que aparece? Corvo. Então, o que eles matam para comer? Matam corvo para comer. Então, por isso que eu digo que a gente precisa se colocar no nosso lugar de privilégio, assim, de entender que o sul e o sudeste do país, por mais que tenha sua pobreza, e tem muita pobreza no sul e no sudeste, mas que a gente está num ambiente de extremo privilégio. Mas que não é porque a gente está nesse ambiente de extremo privilégio que a gente não deve pensar nos outros. Pensar na população das águas, na população do campo. E é nosso dever, né? Nosso dever enquanto pessoas que estão acessando o ensino superior, de mudar a realidade que a gente está inserido, mas principalmente mudar a realidade daqueles que nunca vão conseguir se inserir no sistema que a gente está. Então é por isso que veio, né, o Pacto pela Saúde de 2006 e dizer como é que a gente precisa então pensar em todos esses entes federados. Além do Pacto em Defesa pela Vida, então a gente tem o Pacto em Defesa do SUS, né, que reforça o SUS como política de Estado mais do que política de governo.
o que é política de Estado e o que é política de governo. Quando a gente fala, parece que é a mesma coisa. Não é. Pessoal, o que é uma política de Estado? É o assegurar, através de uma lei, e dizer que a saúde é um dever do Estado, independente de quem estiver. Política de governo é, por exemplo, essas politicazinha barata que eles criam. Por exemplo, programa Mais Médicos, né? Foi criado lá no governo do PT, mas nunca teve força de lei. Então, o que acontece? Veio outro governo, o governo do Bolsonaro, disse que o Mais Médicos era ruim e criou o programa Médicos pelo Brasil, que é a mesma coisa. Só simplesmente mandou os cubanos embora e disse que só os brasileiros poderiam acessar. Mas a política é exatamente a mesma, só que é uma política de governo. Então, ela é mudada de governo para governo. Eu vou fechar a janela porque está um barulho insuportável de reforma. Voltei. Então, o Pacto em Defesa do SUS, ele fortalece, né? Então, o Pacto em Defesa do SUS está dentro do Pacto pela Saúde de 2006. Então, ele fortalece que o SUS ele precisa ser, então, uma política de Estado e não uma política de governo. E dentro desse Pacto pela Saúde de 2006 está o Pacto de Gestão, né? Que define, então, de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do Sistema Único de Saúde e estabelece, então, as diretrizes básicas para a gestão do SUS. O que são diretrizes básicas? Então, a partir desse ano de 2006 que a gente começa, então, a fortalecer o CONAS, então, que são o Conselho de Secretários de Saúde do Brasil inteiro, que a gente cria, então, o portal online ali do e-gestor, que a gente chama. Então, por exemplo, o gestor começa a ter acesso e diminuir essa politicagem. Então, como ele consegue ver quanto que o município de São Paulo recebeu e quanto que o município do Rio de Janeiro recebeu, por exemplo, né? Para entender que eu não posso fazer mais politicagem com a saúde, dizer que eu, né, se tu me conseguir mais votinhos lá, eu vou dar mais dinheiro para o teu município. Então, esse pacto de gestão, né, mostra, então, que a gestão de saúde é um negócio sério e a partir daí que mudou radicalmente o sistema que a gente tem hoje, né? Um sistema extremamente organizado, principalmente falando em gestão, assim. Então, ele te paramenta muito, né, o pacto pela gestão em saúde. Não deixa que o governo, que os secretários de saúde, por exemplo, façam bobagens, apesar de às vezes fazerem. Então, os dinheiros, literalmente, o dinheiro que vem dos estados e governo federal vem carimbadinho, dizendo exatamente onde pode ser gasto ou não. O sistema de informatização de saúde, principalmente para a área de gestão, funciona muito bem. A questão dos prontuários eletrônicos para os pacientes ainda é uma coisa que não existe, né? Eles dizem que o Ministério da Saúde fornece o prontuário online para todos os pacientes, mas não funciona. Um sistema que cai muito, então isso ainda é um desafio para os próximos anos. Mas a questão da informatização da gestão em saúde já funciona bem legal. Então, aqui só para elucidar para vocês, né, os gestores do SUS, então, das três esferas de governo, são as três esferas de governo, então, são entidades encarregadas de fazer com que o SUS seja implementado e funcione adequadamente dentro das diretrizes doutrinárias, da lógica organizacional e dos princípios organizativos desse sistema. Então, a gente tem, né, as três esferas, governo federal, estadual, municipal de saúde, né? Então, governo federal o que é a hierarquia do governo federal? O Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e a Comissão Intergestora Tripartite. Governo estadual, qual é a hierarquia? Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Comissão Intergestora Bipartite. Governo Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Conselhos Municipais de Saúde, né? Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho das três esferas de governo. Então, os três níveis de governo são responsáveis pela gestão e financiamento desse sistema de forma articulada e solidária. Os conselhos de saúde, então, como a gente já falou antes, eles têm caráter
permanentemente, são de caráter permanente e deliberativo. Então, o que é deliberativo, né? É que toma decisões, né? Então, ele é feito de 50% de profissionais de saúde, prestadores, gestão, e 50% de usuários, ou seja, de pessoas que utilizam esse sistema. Eles atuam, então, na formulação de estratégias, no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, que foi o que a gente já discutiu lá atrás. Então, o Conselho de Saúde, ele apita em absolutamente tudo que se diz respeito à saúde, né? Absolutamente tudo mesmo. Então, é por isso que o governo municipal precisa trabalhar casado com o Conselho Municipal de Saúde, porque senão eles ficam basicamente brigando o tempo inteiro e se matando, e aí a saúde não sai do lugar, o que é um erro muito grande, porque às vezes se politiza demais esses conselhos e acaba atrasando algumas coisas que poderiam ser mais rápidas. Então é por isso que o Conselho Municipal de Saúde ele precisa trabalhar junto com o governo municipal, porque senão não dá certo o negócio, eles precisam se entender literalmente. Então, são formas de participação social. Então, o Conselho Municipal de Saúde, né, é uma forma de participação social na elaboração das diretrizes gerais da política de saúde, na formulação de estratégias de implementação dessas políticas, no controle sobre a utilização de recursos, no controle sobre a execução, sobre a mobilização de população, sobre acesso ao sistema, forma de marcação de consultas, quantidade de médicos, quantidade de dentistas por unidade de saúde. Então, o conselho, literalmente, ele apita em tudo, né? E quando a gente fala, então, de Conselho Municipal de Saúde, peraí, deixa eu sair daqui. Interromper compartilhamento. Voltei. Aqui. Então, seguinte, pessoal. Quando a gente fala de participação popular, o que significa dizer essa participação popular? Eu acho que eu travei, deu. E a importância dessa participação popular. Então, a gente tem os conselhos municipais, os conselhos locais, conselhos municipais, conselho estadual, e aí depois, então, a gente tem, né, o Conselho Federal de Saúde, né? Conselho, e aí desse conselho, de anos em anos, a gente tem, então, as conferências de saúde. O que é uma conferência de saúde? É um ambiente também deliberativo onde eu penso para o futuro, né? Então, os conselhos, eles pensam principalmente momentaneamente, então, onde é que vai gastar o recurso, onde é que não pode gastar, babá. As conferências, elas pensam a saúde dos próximos anos. Então, é exatamente o que aconteceu. Lá na 8ª Conferência de Saúde, a gente discutiu que a gente queria ter um sistema único de saúde para todo mundo. Então, em que número de conferência a gente já está? Nós já chegamos na 16ª conferência, né? Então, que aconteceu no ano passado, 2019, que foi a conferência 8 mais 8, né? Então, fazendo uma referência realmente à 8ª conferência, porque era a 16ª. Então, como é que faz para acessar e o que se discute lá? Então, a gente tem que pensar que essas conferências são tipo 4.000 pessoas dentro de um espaço, sempre respeitando essa questão 50-50, então 50% de membros de gestão e tudo mais, e mais 50% de usuários, né? Que são eleitos dentro dos seus estados, dentro dos seus municípios, para estar lá representando o povo brasileiro e discutindo, então, qual é a saúde que a gente quer para os próximos anos. Agora, esse último ano de 2019, eu fui na conferência, foi sempre em Brasília, e fomos como delegados, foi eu e mais uma outra colega aqui da universidade, junto com o restante do pessoal do estado. Então, o que a gente entende quando chega lá? Assim, é a grandiosidade desse sistema. Por exemplo, o ministro, que já era o Mandetta, chegar lá e ser absurdamente vaiado. O que foi uma coisa absurda também, né? Porque eu acho meio chato tu vaiar o cidadão. Mas era quando ele estava fazendo aqueles projetos de implementação, né? E de subfinanciamento. Então, porque ele extinguiu o NASF, né? Acho que vale a pena a gente falar isso, né? Fez a extinção do NASF, fez o projeto de financiamento, o novo projeto de financiamento, a gente divide em novos blocos. Então, o cara chegou lá e foi absurdamente vaiado. Então, é entender que às vezes quando a gente enxerga eles pela televisão, parece que eles são tão grandes e tão importantes, mas quando eles estão no meio do povo, o quanto isso reduz, né? Então, lá a gente debateu muito essa questão do sistema que a gente vai ter para os próximos anos e a gente bate muito nessa questão do financiamento em saúde, né?
o quanto é importante a gente promulgar leis e ter força de lei para principalmente revogar a Emenda Constitucional 95 de 2016, que coloca um teto de gastos de saúde. Ou seja, a gente tem que entender que a nossa população ela está envelhecendo, né? Extremamente, uma população extremamente mais velha, e com os anos passando, a gente vai ter uma população ainda mais velha e uma redução na quantidade de crianças. Ou seja, a nossa pirâmide, que hoje é assim, ela vai, né, ficar ao contrário com o passar dos anos. Quanto mais velho eu tenho uma população, mais gastos em saúde eu vou ter. Isso é lógico, é óbvio. Pessoas mais velhas precisam acessar mais a saúde, precisam acessar os institutos de longa permanência, e isso onera o Estado, é fato, né? Fora a questão de hipertensão, a questão de diabetes. Então, tudo onera o sistema. Quanto mais velha eu tenho uma população, mais gastos em saúde automaticamente eu vou ter. Então, é óbvio que o meu gasto em saúde, com o passar dos anos, vai aumentar. Com a lei, com a emenda constitucional 95, né? Eu não vou entrar na questão da emenda constitucional 95 ainda, isso a gente vai discutir mais à frente em uma outra aula, mas a emenda constitucional 95, ela me limita. Ela diz que a partir de 2016 eu tenho um teto de gastos e eu só posso crescer conforme o IPCA do ano anterior. Então, por exemplo, ano passado a gente teve IPCA. IPCA ai, me fugiu a palavra. É a inflação do ano anterior. É a inflação do ano anterior. Por exemplo, a nossa inflação do ano anterior ficou na casa de 3%. Isso significa dizer que o meu aumento em saúde para esse ano só pode ser de 3% em relação ao ano passado. Só que eu tenho que entender que a minha população desse ano aumentou, minha população de idosos aumentou. Por exemplo, agora eu tive uma pandemia no meio de tudo isso. Então, como que eu vou ter um aumento de teto de gastos e eu vou limitar os gastos em saúde? Então, a Emenda Constitucional 95 veio e fez isso. Então, é isso que a gente debate, né, nessas conferências, são o sistema que a gente quer ter para os próximos anos. Então, a Emenda Constitucional 95 limita isso, e a gente precisa sempre bater na tecla do financiamento. Mas vocês também vão ver mais à frente, dentro das próximas fases, vocês vão ter uma fase só para falar de financiamento do Sistema Único de Saúde, blocos de financiamento. Então, a ideia da interação comunitária é que vocês tenham uma noção básica e introdutória das coisas. Por isso que, às vezes, eu não me aprofundo muito nas discussões, só naquilo que eu acho que vocês realmente precisam entender naquele momento. Porque na primeira fase é para vocês entenderem conceitos, né? Basicamente, as primeiras leis, as primeiras normativas, o que é conceito de atenção básica, enfim, é a introdução realmente. Então, por isso que às vezes eu corto, né? Durante vocês até não, porque eu dei pouca aula para vocês, mas às vezes eu acabo cortando um pouco vocês para a gente não avançar muito no conteúdo, tá? Quero saber o que vocês têm de dúvidas sobre a nossa aula de hoje. Pode. Tem um monte de mensagem aqui que eu não li. Tá, mas não é nada demais. O que vocês têm de dúvidas da aula? Que a gente já vai passar para a próxima etapa, que é a etapa do exercício. Porque agora vocês vão fazer o exercício em aula para não ficarem reclamando depois que não tem tempo de fazer durante a semana. Eu entendo que realmente tem muita coisa para fazer. O que vocês querem saber, pessoal? Vamos lá, este é o momento. Abram os áudios, pessoal. Vamos bater papo. Bom, ninguém tem dúvidas. Tá, alguém aqui antes me pergunta, prof, eu posso fazer a atividade mais tarde? Pode fazer mais tarde. Vocês têm até 7 dias para responder a atividade. Ok. Mas eu, assim, pessoal, eu já oriento vocês a fazerem agora, tá? E daqui a pouquinho eu já vou passar o link para vocês aqui de novo, porque, assim, é rapidinho, tá? São só 5 perguntinhas de múltipla escolha que vocês vão responder em pouquíssimo tempo, vocês já vão se ver livre disso, tá? Só vou responder, professor. Vamos lá, pode falar. Olha só, em questão, assim, ó, sobre a Regional de Saúde, né? Uma vez a secretaria, depois virou, era Gered. Era Gered, no caso, a educação, né? Isso. Era Gersa, Gersa. né? Regional. Aí agora, daí acabou, tiraram, no caso, a ADR, né? Sim. Do ADR. Aí a gente, ali, aqui em Araranguá, no caso, virou agência, porque a gente está subordinado a Criciúma, a macro-regional. Sim. Então, tipo, é uma constante mudança. Tipo, a gente não tá nem localizado
tu vai olhar, a gente não tem uma localização, a gente tá entregando, vem as coisas, vem vacina, vem medicamento, vem tudo pra gente, mas a gente tá, tipo, macro-sul, só porque não tem, tu vai olhar agência, a gente tá Agência Regional de Saúde de Araranguá, só porque tu vai olhar no site do estado e a gente não existe. Sim. Então, a qualquer momento, eles podem dizer assim, ó, vocês não existem, vocês têm que fechar. Porque a gente não tem nada no papel. Então, vou te dizer exatamente por que vocês não existem, tá? Porque a lei que rege as regionais de saúde dentro do estado de Santa Catarina é do ano de 2002 ou 2003, se eu não me engano. Elas já existem desde antes, mas a lei que rege é 2002 ou 2003. E dentro da lei diz exatamente quais são as regionais de saúde. E dizia nessa lei que a regional de Araranguá era uma regional e não uma agência, tá? Sim, ela virou agência esse ano. Ela era uma regional, ela virou exatamente. agência esse ano. Exatamente. Então, eles não podem incluir no sistema que Araranguá virou uma agência, porque não existe ainda uma lei, né? Existe uma lei extinguindo as ODRs, mas não existe uma lei dizendo que extinguiu-se a Regional de Saúde de Araranguá, né? Então, basicamente, o que eles estão fazendo agora é dizer que a Regional de Araranguá pertence à Regional de Criciúma. Então, vai provavelmente agora, nos próximos meses, quando passar essa pandemia, dizendo que agora existe uma macro-regional sul, né? Então não vai mais ter regional de Criciúma e de Araranguá. Eles vão fazer uma edição na lei dizendo que a região da Macrosul catarinense. Mas até ter essa Macrosul, eles estão tratando a região de Araranguá apenas como agência. Então não dá para incluir no sistema. Inclusive as alimentações de dados que vocês têm que fazer de número de vacinações, acesso à vacinação, está tudo sendo feito pelo e-gestor municipal e não mais pelo e-gestor regional. É por isso. Sim, tá bem complicado. E, tipo, o ambiente que a gente tem lá, ele é alugado. E daí a gente no caso era Gerser e Gered. E a Gered está saindo. E daí tá ficando só a gente. E daí a gente tava naquele negócio, tipo assim, meu Deus, pra onde a gente vai? Eles podem fechar a gente, porque a gente ia para um lugar, e daí o secretário de saúde foi para lá e queria fechar a gente. Daí a gente conseguiu fazer com que a gente não fechasse, daí porque eles queriam levar a gente para Criciúma. Aí a gente conseguiu ficar e virar agência. Só porque não existe agência. E daí a gente ficou. Só que a gente é agência. Não existe agência, mas a gente é agência. Só que a gente é subordinado à macro de Criciúma. Sim, sim. Um rolo. É um rolo. Mas é por isso que a gente fala exatamente das políticas de Estado e política de governo, sabe? E no Brasil tem muito essa questão da politicagem ainda. Isso é fato. Isso existe e vai continuar existindo ainda por um longo tempo, até a gente crescer enquanto cidadão, com certeza. Que são essas politicagens, sabe? Isso é politicagem. É uma hora funciona assim, outra hora funciona assado, conforme a ideia do gestor que está no momento. E isso é política de governo. Então, significa que a cada governo que vai passar vai mudar. Então, é a importância que a gente precisa ter de sempre pensar em políticas de Estado, ou seja, políticas a longo prazo, políticas que sejam firmadas em lei, e entender que, independente do governador que passar, do prefeito que passar, ele vai dar sequência. Só que não basta eu ter uma lei. A gente precisa mudar a mentalidade da população brasileira. Porque o que acontece, basicamente, é depois cada governante que entra dizer que o outro gestor que estava fez tudo errado. E a gente sabe que não é assim que funciona, sabe? Que a corrupção realmente ela existe, ela precisa ser extinta, né? Mas que a gente precisa entender que, independente do partido político que entre, esses governantes precisam dar continuidade àquilo que está dando certo, e não simplesmente ir lá e mudar o programa de nome, dar uma mudadinha aqui, uma mudadinha colar, e vamos embora, sabe? Não, sabe? A população precisa entender que ela precisa votar em governantes e que governantes que vão governar independente do partido político. Que a gente ainda vive muito de politicagem. E sempre vocês vão ter que debater política dentro das disciplinas que envolvem o Sistema Único de Saúde, tanto na interação comunitária como nas saúdes coletivas, depois que vocês têm agora, mas vão ter mais na frente também. Porque a saúde, ela é um ato político, sabe?
Então, a gente precisa entender, precisa estar por dentro da situação, precisa entender da situação política do país. E aqui a gente não vai debater se é Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer, blá, blá. Isso pouco interessa, sabe? Essas pessoas, elas estão no governo de passagem. Uma hora elas vão entrar, daqui a pouco elas vão sair, sabe? Então, é por isso que a gente tem que estar por dentro das coisas e entender que a gente precisa pensar como Estado, sabe? Como Estado federado, como federação, como nação, e pensar que independente se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, seja lá o infeliz que for que vai estar lá, mas que ele dê continuidade aos trabalhos, sabe? Que ele dê continuidade ao trabalho, que ele faça políticas de Estado, que ele faça pelo bem do povo brasileiro e não para o bem de uma parcela da população, sabe? Então, as pessoas, esses governantes precisam parar de pensar tanto em politicagem e começar a pensar enquanto Estado, enquanto nação. Enquanto a gente começar a continuar fazendo politicagemzinha barata, o Brasil não vai para frente, não, sabe? E nem estou falando só em saúde, mas de uma maneira bem geral. Então, são pequenos exemplos do dia a dia assim, que a gente começa a ver. Por exemplo, o exemplo da regional de saúde é a mesma coisa. Então, por exemplo, hoje o que a gente tem basicamente falando de regional de saúde é dizer que a região de Araranguá, que vai, né, ali de Araranguá até Passo de Torres, até o município de Timbé do Sul, eles são completamente desassistidos quando a gente fala de saúde, assim. Porque a Macrosul, né, a região de Criciúma, já tem os seus municípios para dar conta, né? Então é basicamente dizer que uma regional vai ter que dar conta de 42 municípios. Isso é uma coisa meio complicada, né? Não, mas, tipo assim, a Araranguá continua cuidando dos 15 municípios da MEC, né? Só, tipo, a macro tá tendo que, tipo, as decisões maiores é a macro que tá tendo Sim. que responder, mas em relação aos outros serviços, a agência tá respondendo por tudo. No caso, são as respostas finais, infelizmente, está sobrando tudo para Criciúma. Mas, tipo, em relação à entrega de medicamento, vacina, tá indo tudo lá pra gente. Tipo, eu tô voltando todo dia pra casa, 7, 8 horas da noite, entregando medicamento, essas coisas. Tá bem complicado por causa desse negócio do corona, né? Tá bem trabalhado, mas Sim. infelizmente por essas questões maiores tá tendo que ir tudo para Criciúma para aprovar. a coordenadora resolver. Sim. É Até complicado. porque a gente não tá com uma. A gente tinha uma gerente. A gente não tá com ninguém. Quem tá respondendo pela gente é a gerente de Criciúma. Sim. Mas vamos pensar que dias melhores virão, né? Quem sabe? Com certeza. Pessoal, só antes de eu passar a atividade para você, só vou responder a pergunta da Caroline da Silva. Então, como tu fez para participar desses projetos de extensão, Rafa? Gente, seguinte, durante a faculdade, por exemplo, eu, para quem não sabe, eu sou professor de vocês, mas eu sou assessor de extensão da universidade, tá? Então, quando vocês quiserem falar de extensão universitária, vocês podem falar comigo mesmo, que eu sempre sou um defensor gigante. Dentro da Unesc, a gente oferta anualmente. Pessoal, quando eu falo oferta anualmente, são em anos normais, não em anos de pandemia, como a gente está vivendo agora. Por exemplo, esse ano, a gente estava planejando agora para o mês de julho, né, durante as férias de vocês, 3 projetos de extensão em loco que a gente chama, que é o Rondon, o Viver SUS e o Viver Com, tá? Então, o que são esses 3 projetos? São os 3 principais projetos que a gente tem em loco. Aí a gente tem os projetos que acontecem durante o ano, que são projetos de editais, os projetos do Fundes, que provavelmente alguns de vocês devem ter se inscrito, que são um pouquinho diferentes. Então, o Viver SUS, a gente insere os alunos, né, das diferentes áreas da saúde, dos diferentes cursos, dentro dos municípios, né, que participam do projeto, e lá por uma semana eles vivenciam como que é o sistema único de saúde desses municípios. Então eles vão nas unidades de saúde, eles acompanham os atendimentos, eles entendem como que é feita a gestão. Enfim, a gente coloca um grupo pequeno, né, são 7, 8 alunos mais ou menos por município, e eles ficam 8 dias dormindo nesses municípios, então imersos realmente, vivenciando como que é a saúde dessas populações, como que é a saúde desses respectivos municípios. O Viver Com é o Vivências e Experiências na Comunidade. Então, os alunos também vão para os municípios, então daí são alunos de toda a instituição, tanto dos programas de pós-graduação, também mestrado e doutorado, mas de todas as áreas do saber.
Então, por exemplo, vai estar um aluno de administração junto com um aluno de fisioterapia, com um aluno de medicina, com engenharia química, enfim, todo mundo junto, né? E lá eles realizam, então, oficinas para a população. Então, qual é a ideia? É tirar o aluno da sua zona de conforto. Então, por exemplo, eu sou da saúde. Não significa que eu vou para lá só fazer oficinas da área da saúde, sobre sexualidade, sobre primeiros socorros. Não. A ideia é justamente que eu vá para lá e eu saia da minha zona de conforto, que eu vá ajudá-la junto com o cara lá da engenharia ambiental a construir uma composteira, que eu vou estar junto com o aluno de administração construindo fluxos de gestão para esse município. Então, a ideia é sair da zona de conforto. E o Rondon, então, é o outro projeto que a gente tem também, que a gente coloca os alunos, né, dentro dos estados para realizar diferentes oficinas. Então, a gente tem o Rondon Nacional, que a gente normalmente são os estados do Norte e Nordeste, né, que eles ficam em bases militares, que a gente tem parceria, e aí eles ficam lá fazendo diferentes atividades dentro da sua área de atuação. E aí a gente tem o Rondon Estadual também, que é junto com uma parceria que a gente tem com a UDESC, né, a Universidade do Estado de Santa Catarina, que também coloca os alunos de diferentes instituições do país, então vem gente do Brasil inteiro, dentro dos municípios. Isso em anos normais, né, gente? Só que vocês já devem saber, esse ano de pandemia, a gente já cancelou todos os projetos, porque esse ano não vai ter como. Mas vocês estão na primeira fase, então vocês vão ter muita oportunidade pela frente. O projeto que eu fui para a Amazônia nesse ano é um projeto voluntário, então tem um edital e tudo mais, a gente se inscreve, e aí participa. É o projeto Univida. Para quem tem interesse, pode pesquisar e participar. Tá, pessoal? Vou botar aqui no bate-papo, então, o link da atividade. Vocês podem abrir ali e já responder. A gente volta, agora são 10h39. Eu vou dar até às 11h15 para vocês responderem. Aí às 11h15 a gente volta. E às 11h15 não, às 11h15 é muito tempo. 11 horas. 11 horas a gente volta, bate mais um papo, vê quais foram as dúvidas das questões, dúvidas que ficaram da aula, e aí a gente encerra. Beleza, pessoal? Alguma consideração para vocês fazerem antes da gente terminar aqui? Muito bem, acho que não. Então a gente se encontra às 11 horas neste mesmo bate-local. Beleza? Até daqui a pouco, galera.